Prazer, eu sou Beto Yamato, professor do Instituto de Relações Internacionais e um dos coordenadores da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-Rio. Bom, o nosso GT focou em dois assuntos principais, dois eixos centrais. De um lado, nós discutimos questões que envolvem políticas públicas e, do outro lado, a questão sobre o acesso a direitos. Dentre as diferentes metas e objetivos e prioridades a serem perseguidas nas discussões desse GT, acho que algumas delas merecem destaques. A começar por uma maior centralidade ao tema das crianças e adolescentes migrantes e refugiados. Um tema cada vez mais importante. Migrantes que são crianças e refugiados são quase a metade da população de imigrantes forçados no mundo hoje. E, no entanto, a gente não tem um destaque tão necessário aqui nas discussões sobre políticas públicas brasileiras voltadas para essa população que passa por ainda maiores vulnerabilidades. Por outro lado, e de certa maneira relacionado ao tema de infância, mas também ao tema de gênero e de escolaridade, um outro objetivo muito importante seria discutir de uma forma ainda mais qualitativa a produção de dados, estatísticas e informações sobre as diferentes populações migrantes, como, por exemplo, a de crianças e adolescentes refugiados aqui no Brasil. Então, acho que tanto a produção de dados e estatísticas, como também maior atenção para crianças e adolescentes migrantes e refugiados, foram dois dos temas centrais que discutimos hoje no nosso GT. Então, na verdade, estamos aí num contexto de discussão mais ampla dessas questões. Se a gente pensar que o ano passado a gente teve um conjunto de conferências municipais e estaduais, culminando com a Conferência Nacional da Comigrar, que foi um conjunto de conferências dedicadas às discussões sobre políticas públicas de migração, refúgio e apatridia aqui no Brasil. Nesse sentido, a gente está num processo em que certas metas têm sido discutidas e certos estudos têm sido feitos para analisar se essas metas foram ou não alcançadas. Então, eu acredito que ainda não estamos no momento de avaliação das metas terem sido ou não alcançadas, mas sim num processo em que as metas estão tentando ser alcançadas, enquanto as pessoas discutem, como nesse GT hoje, quais as dificuldades, desafios, mas também alguns avanços. Olha, eu acho que foi uma discussão excelente. O GT foi composto por mais ou menos 35 pessoas, muitas das quais representantes, elas próprias, das diferentes cátedras Sérgio Vieira de Mello que existem hoje aqui no Brasil, todas elas especialistas em vários dos temas que discutimos. A própria forma de organização do nosso GT, coordenado pela nossa querida professora Ariane Paiva, facilitou as discussões, ao mesmo tempo objetivas, mas mais aprofundadas de cada uma das discussões e dos diferentes temas que foram abordados. Então, eu considero que sim, foi uma experiência muito proveitosa, muito rica e exitosa. Então, quando eu respondi a pergunta sobre metas, de alguma maneira eu já comecei a responder, Mas, para além daquelas duas metas que eu falara anteriormente, eu acredito que outras duas são bastante importantes. De um lado, uma outra meta, uma outra proposta final que o nosso GT desenhou foi a de desenvolvermos uma pesquisa nacional sobre, de um lado, os diferentes comitês municipais e estaduais de políticas públicas voltadas a migrantes, refugiados e apátridas aqui no Brasil, fazendo uma análise um pouco mais qualitativa de como esses diferentes comitês têm funcionado na prática. Por exemplo, esses comitês têm de fato sido espaços em que migrantes e refugiados, eles e elas próprias, podem participar?
e podem ativamente contribuir para a produção de políticas públicas, na medida em que essas políticas públicas vão ser voltadas para elas mesmas? Né? Em que medida há redes sendo construídas em que haja esse empoderamento das populações migrantes e refugiadas em direção a não só formulação, mas execução das políticas públicas naquelas regiões, sejam municípios, sejam estados? Olha, enquanto um grupo de trabalho no evento que conhecemos, né, com as suas limitações temporais, eu acho que ele cumpriu o que ele deveria fazer e, na verdade, superou a minha expectativa. Né? Apesar de parecer pouco tempo, nós conseguimos, em grande medida, dada a contribuição de todos aqueles que estavam ali, discutir suficientemente, com qualidade, essas discussões, né, que envolviam o tema de política pública e acesso a direitos. Olha, eu venho acompanhando o trabalho das cátedras desde o início, né? Desde o início dos anos 2000. Durante muito tempo, um dos maiores problemas do tema de imigração e refúgio no país era a completa falta de conhecimento sobre do que se tratava. Né? Então, durante muito tempo isso continua sendo uma questão importante, a disseminação da informação sobre o que é o refúgio, por exemplo, e a sensibilização da população em geral sempre foi e continua sendo central. Né? No entanto, de algum tempo para cá, né, isso deixou de ser suficiente. Né? Então, já há algum tempo, todas as cátedras em parceria com a Acnur vêm para além, digamos assim, da teoria e das discussões conceituais, das questões de comunicação e sensibilização do público em geral, vem tentando atuar não só a partir da produção de conhecimento, mas também da incidência política na produção, por exemplo, de melhores políticas públicas voltadas para essas populações. Né? Agora, essas políticas públicas, elas envolvem direitos que, por sua vez, dependem de acesso para que eles se transformem, para que eles se traduzam na prática e na realidade em benefícios, né? E melhor acolhimento, por exemplo, para as populações estrangeiras, migrantes, refugiadas que chegam aqui no Brasil. Né? Então, me parece que o tema da política pública e do acesso a direitos, eu acho que ele é central para a discussão do tema como um todo, e daí a razão pela qual eu acho que tem muita importância num evento nacional como esse, que reúne todas as cátedras do Brasil. Eu diria que é central. Né? Então, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela é a razão pela qual estamos aqui todos. Né? A história das cátedras é a história de uma aproximação entre a Agência da ONU para Refugiados e as universidades brasileiras, no intuito de um lado, formar, né, e produzir conhecimento sobre o assunto, por outro lado, formar, né, pessoas, alunos, professores, né, formar pesquisadores, incentivar, fomentar a pesquisa, né, e também atividades extensionistas. E com isso, a partir da universidade, produzir conhecimento, mas também incidir, como falava anteriormente, né, na formulação de políticas públicas e na realização dessas políticas públicas e ao acesso de direitos. Então a cátedra é a razão de todos estarmos aqui, né, e ela é indissociável dessa conferência, dessas discussões e do nosso GT. Então, eu acho que essa pergunta vai diretamente em linha à anterior. Né? Eu acho que assim, não há uma dissociação entre Acnur, cátedras e universidades. A cátedra é a junção, né? E a própria rede que foi se formando ao longo desses quase 20 anos entre as diferentes universidades. Agora estamos chegando a 52, né, parcerias entre o Acnur e universidades, portanto 52 cátedras, né? E nesse sentido, tanto a atuação do Acnur quanto de todas as universidades, né, atualmente 50, mas em breve 52, né, são indissociáveis da própria ideia da cátedra.
Eu acho que, e aí eu vou responder com a minha particularidade, né, que eu acredito seja também a de muitos colegas. Infelizmente, dada a precarização do ensino em geral, né, no mundo e no Brasil, dados os ataques, né, do governo anterior à educação, né, mas mesmo no contexto atual, a gente sabe de uma certa precarização da educação e da educação superior, o que faz com que a gente seja e esteja sempre sobrecarregados, né? Então, em grande medida, tudo que a gente faz, né, na cátedra é voluntariado, no sentido de que ninguém recebe, né, dinheiro, ninguém recebe nenhum tipo de apoio financeiro direto, e ao mesmo tempo todos os envolvidos têm que conciliar suas atividades, né, profissionais normais de ensino, pesquisa e extensão como professores, independentemente da cátedra, com tudo que fazemos na cátedra. Então isso significa que muitas vezes falta, digamos assim, pernas, braços para a gente conseguir realizar tudo que a gente deseja, tudo que a gente idealiza, sobretudo no sentido de melhor e maior proteção, né, dessas pessoas humanas que muitas vezes são forçadas a migrar e hoje estão aqui nessa situação, nessa condição de refúgio, né? Como a gente diz, elas não são, elas estão nessa condição, né? Então a gente sempre quer fazer o melhor, sempre quer fazer mais, e é até por isso que a gente vê assim com muito bons olhos e nos enche assim o coração alunos como vocês, né, que eu sei que estão trabalhando de maneira voluntária, que fazem pesquisa, que estudam e colaboraram aqui com a organização desse evento. Eu sou a professora Ariane Paiva, sou do curso de graduação e pós-graduação em Serviço Social da PUC-Rio e participo lá da coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Bom, o tema é política pública e acesso a direitos, né? Esse é o tema do GT 1 e 2. E a gente tinha como meta o debate de encaminhamentos a respeito desse tema pelas cátedras em parceria com a Acnur. Nós fizemos 4 blocos e aí a gente apresentou primeiro o que as cátedras vêm fazendo nas suas regiões, depois a gente apresentou as lacunas, as potencialidades e depois os encaminhamentos possíveis, né, pela rede cátedra. Em relação às metas de atendimento, do que a gente tinha antes, a cátedra não vem fazendo esse tipo de levantamento com essa métrica, né? Então, a ideia era fazer o debate, a gente conseguiu atingir, né? Fazer os encaminhamentos, a gente também conseguiu atingir, mas a gente não tem uma meta definida em relação ao que a gente deve fazer durante o ano, porque cada cátedra tem uma experiência, né? Então, não sei se é essa a pergunta de vocês, mas queria dizer que, em relação ao que a gente se propôs no grupo, realmente a gente fez. A discussão foi incrível, assim, interessante, teve bem intensificada, né? A gente tem muitos problemas de políticas públicas no Brasil para todos os segmentos, não é só para migrantes e refugiados, mas migrantes e refugiados têm um pouco mais de dificuldades, né, por conta da língua, por causa do preconceito, da xenofobia, do racismo, né? Então, a gente discutiu o que a gente avançou, mas também quais seriam as lacunas que a gente identifica para o próximo ano, né, para a gente se dedicar enquanto cátedra, né, enquanto rede de prestação de serviço, mas também de ensino e pesquisa, para que a gente fizesse, então, encaminhamentos amanhã. Amanhã é o dia que as cátedras se reúnem para decidir o que elas vão fazer, né, no período de mais um ano, até o próximo encontro. A gente vai fazer uma proposta de pesquisa para levantar a situação dos comitês locais e regionais.
porque depois da Comigrar, a gente entendeu que muitos municípios e estados institucionalizaram seus comitês, mas a gente quer saber como é que eles estão funcionando, se de fato existe a participação ativa dos migrantes e como, qual é a infraestrutura desses comitês. A gente também discutiu em relação à dificuldade de ter dados, né? Então a gente vai tentar se articular tanto com o OBMigra, mas também com outros ministérios, para poder tentar fazer alguma inserção de questionários, né, e dados mais precisos em relação à situação dos migrantes no Brasil. E uma outra coisa importante que tem diretamente com as universidades é a tentativa de conversar com agências de fomento, tanto o CAPES quanto o CNPq e outras agências nos estados, para a gente tentar garantir fomento de pesquisa na área de migração e refúgio. Sim, a gente começou com um pouquinho de atraso, mas foi estendido. A gente foi bem rígido, né, na metodologia, então a gente combinou que cada pessoa teria 2 minutos para apresentar, né, e teve uma rodada de falas na primeira pergunta, na segunda, na terceira e na quarta. Foram em blocos e a gente conseguiu resolver, né, o que a gente tinha se proposto. Agora a gente está fechando a relatoria, a gente vai entregar amanhã a relatoria do trabalho. Eu acho que esse GT, junto com os outros, né, acho que não tem um GT mais importante que outros, né? São temas que a gente estruturou conjuntamente, participativamente. Então, são quatro mesas, né, incluindo GTs, que a gente historicamente vem debatendo na cátedra, vem construindo, né, nos projetos de pesquisa, extensão e ensino, atividades já com algum know-how, alguma experiência importante da área, né? Então, para a conferência, ela estrutura a conferência, porque é um momento que a gente se encontra, que a gente descobre, né, meio que estamos com os mesmos problemas, geralmente, mas que a gente consegue fazer alguma atividade posterior conjuntamente, dá para cobrar, né, das autoridades, alguns temas. Então eu acho super importante, e principalmente porque migrantes e refugiados estão nas políticas públicas, né? Eles estão acessando as políticas nos municípios. Então é de suma importância a gente saber, né, quais são as formas e as dificuldades que eles vêm enfrentando, para que a gente possa contribuir e colaborar com essa pauta, né, para a política brasileira. Então, na verdade, a cátedra ela tem o intuito de aglutinar pesquisadores, profissionais, estudantes, professores no tema do refúgio, né? A gente, na verdade, também não fica só no refúgio, né? A gente acaba aglutinando também outros temas que são transversais, como a migração, trabalho, questão de crianças e adolescentes, migrantes, enfim. Então, a cátedra, ela é um espaço de troca de experiências, mas também de potencialidades para desenvolvimento de pesquisas, né? Em temas que são fundamentais para a sociedade, né? Para uma sociedade que a gente acredita que é uma sociedade com valores democráticos, participativos e de bom acolhimento para as pessoas migrantes. O Acnur, ele é uma organização que nos apoia, né? Ele provoca alguns temas, ele indica, né, e tem uma importância porque é a organização que propõe as cátedras para as universidades, né? Então é fundamental, inclusive com apoio de recursos para pesquisa, incidência nos municípios com as autoridades municipais e estaduais, o próprio governo federal, né? Então ter a chancela da ONU é muito importante também para esse trabalho. Então, a gente vem desenvolvendo ações
pontuais, né, em cada estado, com a presença do Acnur, e tem uma questão que é mais estrutural da própria existência da cátedra, né? Então, existe cátedra porque também existe o Acnur, né? Então, acho que é isso, uma parceria que é orgânica, não tem como separar. Principalmente recursos. João Fábio Sanches Silva, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O GT trabalhou com a perspectiva do acolhimento linguístico a afegãos e demais migrantes internacionais e entender como que a mediação intercultural pode também favorecer todo esse processo de acolhimento. Tínhamos alguns objetivos, que era pensarmos, a partir das boas práticas de cada instituição representada no evento, como que nós poderíamos superar os desafios. E acreditamos que foram superadas, né, essa demanda a partir de um planejamento maior para as ações de mediação intercultural. A discussão foi extremamente produtiva, então tivemos relatos de inúmeros colaboradores, né, que trouxeram suas experiências ao longo de anos na pauta de atendimento à população migrante internacional. Então acredito que na perspectiva de um GT eu posso dizer, vou ter que editar isso aí, na perspectiva de um GT foi extremamente produtivo. Nós tivemos duas propostas bem interessantes, uma que diz respeito a uma formação para mediadores interculturais, precedida de um mapeamento da população atendida. Eu acho que isso é uma das propostas mais interessantes que tivemos. Eu acredito que o GT teve o tempo tranquilo para discutir os assuntos e todas as pautas foram devidamente abordadas com profundidade, muito equilíbrio e acho que resultados bem satisfatórios. Acredito que a importância desse GT para a conferência, acima de tudo, é consolidar um espaço de discussão a respeito do acolhimento linguístico e também na mediação intercultural. Indiscutivelmente é um espaço de grande conquista, sabe, para todas as cátedras aqui. Bom, o papel da cátedra na temática do GT, eu acho que é, acima de tudo, potencializar as ações que já são desenvolvidas no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, quando a gente pensa no GT que pensa em acolhimento linguístico e mediação intercultural, as cátedras saem fortalecidas com ações futuras. A colaboração em rede, eu acho que parte muito de todo o apoio que é oferecido pela Acnur institucionalmente. Então, isso envolve compartilhamento de dados, a emissão de relatórios, a produção, eu digo, de relatórios. Então, praticamente um compartilhamento de informações que muitas vezes nós, enquanto universidades que cediam as cátedras, não teríamos. Então, acho que esse é um grande diferencial. Isso foi discutido na reunião. Acho que um dos desafios envolve a própria formação de pessoas, enfim, para a implementação das ações e o aporte financeiro. Então, que acaba extrapolando os limites das cátedras, né, da própria Acnur. Envolve outros entes, como o poder público, por exemplo. Então, acho que esse se torna um obstáculo para a gente. Trabalhou com dois temas, né, que foi reconhecimento, revalidação e a questão da inserção de imigrantes nas universidades e a questão da integração e inserção laboral. Então, acho que eu vou falar da primeira parte, né, que é reconhecimento, revalidação e inserção nas universidades.
Acho que a meta era fazer uma apresentação breve, né, sistematizada dos principais problemas desse tema e abrir para uma discussão no grupo e compartilhar as experiências e pensar algumas soluções. Foi ótima. Acho que cada um trouxe sua experiência, trouxe suas dificuldades, né? No entanto, é muito pouco tempo para discutir tantos temas importantes e complexos. A gente não chegou a formalizar propostas, eu acho que agora a relatoria ela vai trabalhar para organizar o que foi trazido, para que amanhã a gente possa apresentar e acho que amanhã a gente finaliza as propostas. Não teve tempo, é muito tema para pouco tempo, mas eu acho que a gente alcançou os objetivos sim. Eu acho que o GT trabalha dois temas fundamentais, né, para a gente pensar a integração local de imigrantes e refugiados. Então, quando a gente fala de revalidação de diplomas, reconhecimento e de inserção na universidade, acho que isso tem uma importância no sentido da gente reconhecer uma experiência, uma formação ou trabalhar a integração pela presença dos migrantes na universidade, e a questão da integração e inserção laboral é porque acho que é o tema, né? Acho que sem a língua, sem o trabalho e sem a moradia é difícil viver no nosso país. Então, acho que são dois temas fundamentais para pensar a questão dos migrantes e refugiados no Brasil. O papel das cátedras, eu acho que é poder desenvolver soluções no território. Então, a gente trabalha, cada um, né, em um estado, em uma cidade, uma região muito específica, e acho que o papel das cátedras é a gente mobilizar a nossa universidade a partir daquilo que é a condição do território, da região que a gente está, para viabilizar a vida dos migrantes, porque eles têm necessidades específicas também em cada região, né? Então, acho que a ideia é a gente mobilizar a estrutura da universidade, criar experiência para que a gente consiga avançar na pauta, né, que é a pauta migratória. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, né? Talvez no encontro de amanhã a gente consiga elencar o que são as prioridades e trabalhar junto. Acho que o Acnur tem acesso a algumas outras instituições, alguns espaços de debate, articulação política, desenvolvimento de ações. A universidade tem outros. Eu acho que, né, numa conversa, num diálogo e trabalho em conjunto, a gente consegue realizar algumas das metas, né? São muitas. Então, eu acho que a gente tem uma questão, assim, muitas normativas e cada universidade com uma forma de fazer a aplicação das normativas, das regras que versam sobre a formação profissional, a qualificação, a educação, né? E também entender seu papel na integração local de imigrantes e refugiados. Então, acho que a gente tem uma diversidade em cada universidade, de como se interpreta a norma e como se aplica a norma. A gente tem uma questão que é de estrutura, né, de funcionamento, espaço físico, equipe, enfim. Então, para que a gente possa trabalhar pela cátedra, a gente tem trabalhado muito na via da extensão, da pesquisa e do ensino, né? Mas nem sempre a gente tem recursos, bolsas, enfim, para a gente viabilizar uma equipe, formar uma equipe para que a equipe possa desenvolver seu trabalho. A gente tem um desafio que a todo tempo a gente tem que trabalhar com estudantes e eles saem, a gente tem que qualificar de novo, então uma necessidade de qualificação constante, né? E uma questão que eu acho que de cada universidade, né, que o trabalho da cátedra, por mais que ele tenha um reconhecimento institucional em cada universidade, a gente não tem definição de horas, a gente não tem um cargo específico, né, para que a gente possa desenvolver as atividades da cátedra, inclusive remuneração. Então, é um trabalho que a gente faz porque a gente acredita, muitas vezes, né, na proposta de trabalho, a gente acredita na proposta, mas que nem sempre a gente tem as melhores condições de desenvolver, né? Porque
enfim, a gente tem dificuldade de reconhecer esse trabalho e de remunerar esse trabalho, inclusive na universidade. Então, muito trabalho voluntário na temática, né, trabalhando com a temática da migração e do refúgio. Né? E fora isso, acho que dificuldade de articulação também, porque quando a gente está cada uma nas nossas universidades, a gente vive a realidade das universidades. Então, esses espaços de troca, de interlocução, são fundamentais para que a gente possa avançar. Costa, na Cátedra Francisco Vila de Melo, da Universidade Federal da Bahia. Tudo bem, pessoal? E aí, passam as perguntas? A primeira. Tem nosso discutir deslocamentos ambientais, migração e a questão da saúde. Nós temos várias questões colocadas, entre elas uma discussão de um projeto de lei que trata sobre deslocados ambientais, que tramita no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, levar propostas para a COP30, discutir medidas transversais, inclusive para a área de saúde. Foram os 3 elementos que eu posso sintetizar como elementos chaves do nosso grupo. Totalmente, acabamos 17 horas, discutimos amplamente um GT que teve várias universidades, várias cátedras presentes. Foi excelente, perfeito. Nós abrimos uma rodada de apresentação, depois de proposições para a área ambiental e depois para a área de saúde, e a relatoria sistematizou as propostas, finalizando e fechando o texto ao final. O GT fez proposta de fazer advocacy em relação ao PL dos deslocados climáticos que tramita no Congresso, fazer propostas para a COP30, que ela seja ampliada, participativa, envolva os povos e comunidades tradicionais, que a gente possa, portanto, trabalhar, aprofundar um conceito com o conceito de deslocados ambientais e tratar o tema da saúde de forma intercultural com mediação cultural também. O GT obteve o resultado esperado? Todos os assuntos foram discutidos, o debate foi feito de forma ampla e profunda pelo GT. Qual a importância? Primeiro, escolher um tema, 2 temas que são centrais, a questão ambiental, a questão de saúde e suas inter-relações. E vincular isso às responsabilidades da cátedra. Eu acho que o papel nosso é, primeiro, inserir o tema de deslocados ambientais como um dos temas centrais a serem abordados pela cátedra e da questão ambiental também. Sim, aprofundar as nossas relações, que têm sido intensas, principalmente nos encontros feitos anualmente. Eu acho que nós temos limitações de recursos. O Congresso Nacional tem, através das emendas, limitado a implementação de repasse para as universidades, e isso também dificulta as ações nossas. Muito obrigado, um abraço. Obrigada. O GT discutiu os desafios dos migrantes ambientais e climáticos rumo à COP30, bem como os desafios relativos à questão da saúde, como saúde mental, questão dos mediadores culturais dentro da cultura e tudo que se pode avançar nas 2 temáticas. As metas propostas pelo GT foram alcançadas nas suas proposições, saíram daqui com desafios de advocacy, de implementação de políticas públicas e sempre no sentido de avançar na proteção integral a todas as pessoas solicitantes de refúgio, refugiadas e portadoras de visto humanitário. A discussão no âmbito do GT da Saúde, então, versou sobre desafios em relação à saúde psicossocial, em relação aos mediadores interculturais e como capacitar profissionais da saúde para um melhor atendimento, para um melhor acolhimento da população migrante, solicitante de refúgio, refugiada e portadora de visto humanitário. A
propostas finais em relação à saúde, então, foi de buscar, pelo ramo do advocacy, novas conexões e proposições para que sejam implementados esses desafios em razão da saúde e o avanço nas políticas públicas em relação à saúde, no que diz respeito, principalmente, à formação de mediadores interculturais e no atendimento e acolhimento de imigrantes e refugiados. Acredito que o GT abordou todos os desafios em razão da questão da saúde. Claro que a gente nunca esgota as questões no GT, sempre ficam novos desafios, novas propostas a serem abordadas e a cátedra está sempre aberta a novas discussões e novas propostas. Acredito que esse GT tem uma importância significativa, pois une as duas temáticas que se conectam entre os deslocados ambientais e climáticos e a saúde. A saúde da população deslocada ambientalmente é afetada diretamente quando nós estamos falando em assistência a, por exemplo, que as doenças que vêm em razão da saúde e traumas, especialmente a questão psicossocial, onde os traumas vêm junto com o deslocamento e às vezes as pessoas afetadas pela questão ambiental são duplamente vitimizadas. Quando nós temos migrantes internacionais afetados dentro de um outro continente por tragédias, por catástrofes climáticas. A Cátedra Sérgio Vermiel tem um papel importantíssimo quando discute a questão dos deslocados ambientais e também a questão da saúde. No que se refere aos deslocados ambientais, trazer visibilidade ao tema, trazer visibilidade às pessoas e especialmente para garantir a proteção e acolhimento às pessoas migrantes e solicitantes de refúgio que estão em situação de deslocamento. Mas também um olhar importante, aí está o advocacy desse GT, em considerar, em reconhecer os deslocados ambientais internos. Em relação à saúde, o GT tem importância no avanço da proteção integral a todas as pessoas que estão no território brasileiro e que necessitam de um duplo olhar em relação à sua saúde, seja pela dificuldade de compreensão do idioma, seja pelos desafios das questões interculturais e religiosas que são postos ao servidor ou à pessoa que vai estar no atendimento direto à saúde. O Acnur tem um papel importante quando traz o apoio às propostas trazidas pelas universidades. Nesse sentido, de novo, o advocacy é importante com o apoio do Acnur, uma vez que respalda o trabalho feito pelas universidades, integrantes da cátedra, e que apoia as propostas encaminhadas pela academia. Acredito que os desafios estão também no campo das questões políticas e da operacionalização das propostas encaminhadas pelas cátedras, uma vez que precisamos de braços, precisamos de pessoas dispostas, precisamos de pessoas que compreendam o processo migratório e que estejam também dispostas ao acolhimento. Então, meu nome é a professora Patrícia Nabuco Martelli, eu sou professora visitante da Estadual da Paraíba e sou professora de Relações Internacionais da Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Bom, o assunto do GT foi inserção laboral e acesso ao mercado de trabalho, e os principais temas que a gente trabalhou foi a dificuldade da questão laboral da população indígena, necessidade de pensar principalmente a inserção como intermediadores culturais, a questão se a revalidação de diploma leva necessariamente a uma inserção laboral, as dificuldades, barreiras de acesso ao mercado de trabalho por questões da dificuldade de validação de diploma, da questão linguística e outras
dificuldades, por exemplo, houve experiências de que houve feirão de vagas, mas as pessoas não foram. Então, como a gente consegue pensar a questão da empregabilidade de uma maneira mais interseccional, levando em questão questões de gênero, questões de como a ótica do trabalho não é conhecida, como podemos informar migrantes e refugiados sobre seus direitos. Outras boas práticas foram algumas plataformas que foram compartilhadas, que fazem divulgação de vagas para refugiados, e como que as universidades podem se conectar a essas plataformas e fazer uso dessas plataformas também. Também propostas para que o Acnur faça acordos e programas, por exemplo, como o Sebrae, para capacitar, né, refugiados empreendedores. E também outras boas práticas envolveram, por exemplo, a questão de informar os empregadores, o pessoal do RH sobre o que é, né, contratar os refugiados, os documentos, para que haja um entendimento maior sobre esse tema. Acredito que sim, a discussão foi muito importante, a gente teve vários temas que apareceram, a gente percebe que há uma importância muito grande de continuar no diálogo, e também propostas que foram feitas, boas práticas que foram compartilhadas, e sempre dentro do espírito da cátedra, né? A discussão envolveram a participação de diferentes professores de diferentes universidades, compartilhando as suas experiências com a questão de empregabilidade, os seus desafios, as suas dificuldades, as boas práticas, as ideias, trazendo sugestões, trazendo os temas. Então, acho que a discussão foi boa. A gente gostaria de ter tido mais tempo, né, porque as temáticas são complexas, mas a gente tem aí vários temas, propostas e soluções para trabalhar. Como propostas finais, a gente tem capacitação dos empregadores, possibilidade de Acnur desenvolver programas juntamente ao Sebrae, possibilidade de cadastrar as universidades em plataformas como o Refugiado Empreendedor e a plataforma de empregos com refugiados, para que essas universidades também possam participar via projetos de extensão. Também pensar a questão da empregabilidade indígena e do uso de populações refugiadas como intermediadores culturais, continuar a realizar trabalhos de sensibilização para informar os refugiados dos seus direitos, e acho que essas foram as principais propostas. Sim, a gente teve tempo, obviamente que o tempo nunca é suficiente para dar conta da discussão, são temas complexos, mas acho que houve o tempo para que as pessoas pudessem falar suas sugestões, aprender, para que temas fossem levantados e que a partir de agora as cátedras dentro dos seus trabalhos possam continuar trabalhando juntamente ao Acnur e implementar essas sugestões também. Acho que como a gente teve, né, a participação do professor Juma nesse GT, e ele trouxe, né, uma experiência muito pessoal do que é viver no Brasil como refugiado, e ele deixou bem claro, a pesquisa dele também deixou muito claro ontem, que ele apresentou pra gente, da questões econômicas, como são importantes para a integração local. E não só para isso, para que a população refugiada se sinta bem-vinda e parte da comunidade. Então, a inserção laboral, a capacidade, discussões para que essa população tenha acesso, né, a meios de vida de maneira autônoma, é essencial se a gente estiver querendo falar de acolhimento, recepção e integração local da população refugiada no Brasil. A cátedra já desenvolve diferentes projetos para apoiar a empregabilidade, seja via fazer currículos, informar os direitos, conectar trabalhadores com refugiados, solicitantes, via feiras de emprego, via diferentes iniciativas. Então, a cátedra, em seus diferentes formatos, suas diferentes possibilidades, já desenvolve um trabalho muito forte nessa área, e também um trabalho forte de realizar pesquisas sobre essa área para informar políticas públicas. Então, um tema que apareceu bem forte
no nosso GT também, a discussão é até que ponto a revalidação de diploma resolve todos os problemas de acesso laboral e das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, não necessariamente. Então, tem tanto o trabalho, a importância da extensão, a importância da sensibilização dos diferentes atores envolvidos na questão da empregabilidade, quanto a importância da pesquisa para informar políticas públicas e tomadores de decisão nesse tema de acesso ao mercado de trabalho e empregabilidade da população refugiada e imigrante no Brasil. Então, o trabalho ele acontece em rede, então diferentes cátedras aprendem com outras cátedras, ideias, projetos, formas de fazer. Também o Acnu dá esse apoio, né, na sensibilização, na construção, no advocacy, que é muito importante. Então, o trabalho da cátedra, por definição, ele acontece todo em rede e momentos como esses são muito importantes para aprender uns dos outros, para trocar ideias. Então, a reunião aqui do GT é um primeiro momento, mas essas discussões também vão daqui para fora e continuar via as redes existentes, via contato com a Acnur também. Percebe que o acesso à informação é bem complicado, né? Tem às vezes dificuldades do acesso à informação. O tempo aqui da discussão, infelizmente, não é infinito, então a gente pode. E a questão laboral também perpassa diferentes atores que também não estão fazendo parte aqui da discussão e que seria importante engajá-los também nessa discussão. Então, acho que esses são 3 desafios que a gente tem por aí.